Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros. Meus irmãos e irmãs jejuadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peço a Allah o Magnífico que aceite nosso jejum e nos faça dentre os que orientam as outras pessoas e são orientados. Ó Allah, desça a tranquilidade, a saúde, a misericórdia e sua orientação sobre nós, sobre nossos corações, sobre as nossas casas e sobre os muçulmanos. E nos una pela bondade e a temência. E aceite de nós nosso jejum e de quem está ouvindo esta aula. Amém. Falamos em uma de nossas aulas passadas a obrigação e a importância de aprendermos o Tawhid, a unicidade, e o alerta contra a inovação. Depois falamos da obrigação de seguirmos a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o caminho que ele nos mostrou sallallahu alaihi wasallam e o que ele nos alertou quanto à desobediência ou o desvio deste caminho e que a desobediência do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam leva a pessoa para o inferno. Disse Allah louvado seja, e quem se opor ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois da orientação ser claramente mostrada a ele e seguir outro caminho que não seja dos crentes, nós deixaremos ele no caminho que ele escolheu e o queimaremos no fogo infernal. Que péssimo destino! Depois falamos da importância da temência e de sempre ter em mente que Allah está o vigiando a todo momento, tanto em público quanto em privado. Quando a pessoa está sozinha, ela deve ter em mente que Allah está o vigiando quando vai fazer ou falar algo. Pois como disse Allah, louvado seja no Alcorão Sagrado, por certo, Allah aceita dos tementes. E Allah também mostra a importância da temência quando diz no Alcorão Sagrado, ó vocês que creram, foi prescrito o jejum a vocês, da mesma forma que foi prescrito para os que vieram antes de vocês, para que sejam tementes. E a temência é você fazer entre você e o castigo de Allah uma proteção, fazendo o que foi ordenado e se afastando do que foi proibido. E hoje nos encontramos nesta escola magnífica da fé, para estudarmos e lembrarmos a si mesmos. Uma lição muito importante, e não conseguimos fazer o que falamos nas aulas anteriores sem isso. Ela é a magnífica Sharia, lei islâmica, da qual Allah revelou no seu Alcorão, revelou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como revelou para ele a Sunnah. O ser humano deve correr atrás e aprendê-la. Este aprendizado não vem do nada, sem esforço. A pessoa deve se esforçar e cansar, e deve aprender o conhecimento da Sharia para adorar a Allah conscientemente. Então, nós aconselhamos a nós mesmos e aos nossos irmãos a praticar a unicidade e seguir a Sunnah, e aconselhamos a nós mesmos e aos nossos irmãos a temência em Allah glorificado e exaltado seja. E tudo isso não se concretiza sem adquirir conhecimento do ensino religioso. E preste atenção, meu caro irmão, e que Allah te preserve. A divulgação do Islã começou quando o anjo Gabriel veio até o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse a ele, leia. Então, o começo da Sharia foi quando o anjo Gabriel disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leia. Disseram os sábios, Allah não ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedisse para que lhe aumentassem algo a não ser em conhecimento. Disse Allah louvado seja, e diga, meu Senhor, aumente meu conhecimento. E se houvesse algo mais importante do que isso, Allah louvado seja tinha ordenado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que pedisse para que aumentasse tal coisa. Allah não ordenou que ele pedisse para que fosse lhe aumentado riqueza, esposas, entre outras coisas. Porém, ele foi ordenado apenas a pedir aumento de conhecimento. E isso porque, que Allah te preserve, meu irmão, o ignorante pode se confundir e ir para as sombras da idolatria ou para as sombras da inovação. Ele pode se confundir quanto às obrigações e proibições de Allah, e tudo isso é resultado da ignorância. Aconselho a mim mesmo e aos meus irmãos a refletirmos sobre esta importante lição, que o jejuador precisa adquirir conhecimento religioso e aprender. Então a escola do jejum nos lembra, nos ensina que existe uma magnífica Sharia, a lei islâmica, da qual foi revelada no coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós somos obrigados a nos direcionarmos por inteiro, com nossos corações, nossos corpos, nossos olhos, para o livro de nosso Senhor e para a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendendo e decorando o livro de Allah e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que indica a importância desta questão é o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme coletado no Sahih al-Bukhari e Muslim,
narrado por Muawiyah ibn Sufyan, que Allah esteja satisfeito com ele. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a quem Allah quiser o bem, concede a ele um entendimento na religião. Dizem os sábios, como lembrado por Ibn Abdul Barr e outros. Isso significa que quem não adquire conhecimento e entendimento na religião, Allah não quer o bem dele. Preste atenção que este hadith dividiu as pessoas em dois. O primeiro grupo é daqueles que Allah deu conhecimento e entendimento na religião, adoraram a Allah com consciência e conhecimento. E o segundo grupo é aquele do qual Allah não quis o bem deles, e se afastaram ou até mesmo largaram a religião de Allah, e se desviam nas sombras da ignorância e do desvio, e que Allah nos afaste deste caminho. E repare, meu caro irmão, que você se levanta para orar e diz na sua oração: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guia-nos a senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos que obtiveram a sua ira, nem os que se desviaram. Este versículo, que Allah te preserve, meu caro e amado irmão jejuador. As pessoas foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, e que Allah nos faça deste grupo, é o povo da senda reta, que souberam da verdade e fizeram de acordo com o que souberam, do que aprenderam. Que souberam da verdade, aprenderam a verdade, com base no livro de nosso Senhor e a sunna do nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, e com base nas ações dos Salaf as-Salih, os antepassados virtuosos, de acordo com as palavras dos sábios virtuosos Salafis, que aprenderam e fizeram de acordo com o que aprenderam e se esforçaram para praticar a verdade que aprenderam. E o segundo grupo, que é o grupo daqueles que obtiveram a ira de Allah, e que Allah nos proteja de estarmos nessa situação. São as pessoas que souberam da verdade, porém se orgulharam, se opuseram, e confrontaram a verdade com seus próprios desejos, com suas próprias mentes, com seus costumes e manias, e disseram: esta é uma nova religião. De onde vocês trouxeram isso? O terceiro grupo é o grupo dos desviados, que são pessoas que aceitaram para si mesmas a ignorância e adoraram Allah sob a ignorância e o desvio. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretou este versículo dizendo: al-maghdubi, que são os que obtiveram a ira de Allah, são os judeus, e os dallin, os desviados, são os cristãos. Dizem os sábios: todo aquele que conheceu a verdade e a deixou, está no grupo dos que obtiveram a ira de Allah, como os judeus. E todo aquele que adorou a Allah sob a ignorância e o desvio, está no grupo dos desviados, como os cristãos. Então tomem cuidado, meus irmãos, e que Allah preserve vocês. Reflita, meu caro irmão jejuador, reflita consigo mesmo, como o jejum se torna aceito perante Allah. Quanto à crença, a intenção, a jurisprudência no jejum. Quando eu intenciono, quando não intenciono, qual a regra para a mulher no jejum, quando ela jejua, quando ela não jejua, quando ela repõe e quando ela quebra o jejum, entre outras várias outras regras. O viajante, quando ele quebra o jejum e como ele quebra o jejum, entre outras coisas. Portanto, o Ramadã faz com que reviva em você uma parte que se impressiona com a Sharia. Você pensa: existe uma magnífica Sharia e eu sou responsável por aprendê-la e praticá-la. Qual a sua responsabilidade perante a Sharia? Disse Allah, louvado seja: esta é uma recordação para você e para o seu povo, e vocês serão perguntados. E disse Allah, louvado seja: e quem seguir a minha orientação nunca se desviará e não será infeliz. E quem virar as costas, largar a minha recordação, certamente ele terá uma vida depressiva, e nós o reuniremos no dia do juízo final como cego. Os sahabas, que Allah esteja satisfeito com eles, atingiram um alto grau perante Allah e ganharam o elogio de Allah. Eles são as melhores pessoas depois dos profetas e mensageiros. E eles chegaram neste alto grau porque seguiram esta magnífica Sharia. Aprenderam, praticaram, divulgaram e tiveram paciência. Já a nossa situação atual, infelizmente, a nossa geração se preocupa em saber de coisas que não beneficiam. E a maioria da nação islâmica se afastou do livro de Allah e se afastou do aprendizado da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E poucos se importaram com o Corão e com a sunna. Porém, eu aconselho a mim mesmo e aos meus irmãos a levar o conhecimento islâmico para nossas casas, a levar a jurisprudência islâmica para as nossas casas
e dedicarmos parte do nosso tempo no conhecimento religioso e a procurar conhecimento nas mesquitas e ensinarmos nossos filhos a gostarem de aprender a religião e não fazermos nada que não sabemos até perguntarmos uma pessoa de conhecimento para que nosso jejum e nossas ações estejam corretas e até mesmo a temência, como dizem os salafis, como alguém terá temência se ele não sabe como ser temente? Devemos confirmar o Tawhid e nos dedicarmos à Sunnah, e não adquirirmos temência sem aprendermos a religião. Não há dúvida que buscar conhecimento é uma grande honra, disse Allah, louvado seja, a respeito dos sábios. Allah testemunhou que não há divindade a não ser Ele, e também testemunharam os anjos e os sábios, as pessoas de conhecimento, que Ele mantém a sua criação com justiça. Não há divindade além dele, o poderoso, o sábio. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os sábios são herdeiros dos profetas, e os profetas não deixaram dirham nem dinar, o dinheiro da época, como herança. Em vez disso, deixaram uma herança de conhecimento, e aquele que adquirir, ou seja, adquirir conhecimento, terá adquirido uma boa parte dela, da herança. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em um hadith narrado por Abu Darda, que Allah esteja satisfeito com ele, quem seguir um caminho onde se adquire o conhecimento, Allah facilitará para ele o caminho para o paraíso. Que boas notícias para aqueles que Allah abriu o coração deles e iluminou suas vistas, e usou estas dádivas para adquirir conhecimento e fazer divulgação. Então, volto a dizer, é obrigatório para todos nós aprendermos nossa religião. Muitos povos do Islã não sabem que eles devem ter um mínimo de conhecimento, e os sábios dividiram o conhecimento obrigatório para todas as pessoas. Disseram os sábios, o conhecimento obrigatório é aquele que faz com que a pessoa pratique corretamente sua religião. Então a pessoa não pode fazer nenhuma adoração, dentre jejum, oração, zakat, hajj, entre outras, até que aprenda a característica correta destas adorações conforme a jurisprudência islâmica, para que estas ações sejam aceitas. E termino por aqui e digo, Allah lembrou em uma magnífica sura, uma sura pequena, porém uma das mais abrangentes do Alcorão Sagrado, os motivos para se salvar da perdição. Disse Allah, louvado seja, pela era, pelo tempo. Certamente a pessoa está em perdição, exceto aqueles que creram e fizeram as boas ações, e aconselharam mutuamente a verdade, e aconselharam mutuamente a paciência. Então Allah, louvado seja, jurou pelo tempo, que todos os seres humanos estão em perdição, exceto aqueles que se qualificaram com estas 4 características. A primeira característica é a fé, e não existe fé sem conhecimento, porque a fé é sustentada pelo testemunho que não há divindade a não ser Allah. Disse Allah, louvado seja, a não ser quem testemunhar a verdade enquanto sabem, ou enquanto conhecem. Para confirmarmos o testemunho, devemos ter conhecimento. Como você confirma a fé, que é você crer que não há divindade a não ser Allah, crer nos anjos, crer nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação, sendo bom ou ruim, sem conhecimento? A primeira salvação da perdição é sabermos da verdade. E por isso disse Al-Bukhari no seu livro, no capítulo sobre conhecimento. Capítulo, o conhecimento vem antes da fala e da ação. Então ele começou com o conhecimento. E disse Allah, louvado seja, e saiba que certamente não há divindade a não ser Allah, e peça perdão pelos seus pecados. Então Allah fala sobre conhecimento primeiro, antes da fala e da ação, quando diz, e saiba. Então a salvação da perdição divide-se em 2. A primeira, confirmar a fé. E não existe fé sem um conhecimento correto, herdado pelo líder dos mensageiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo, praticar o que aprendemos. Disse Ali ibn Abi Talib, que Allah esteja satisfeito com ele, o conhecimento chama a ação. Ou a pessoa atende o chamado do conhecimento com a ação, ou o conhecimento se vai. Terceiro, divulgarmos isso, divulgarmos conhecimento, pois faz parte da completude da obrigação da fé. Se a pessoa conheceu a verdade e praticou-a, ela deve divulgar para as pessoas esta verdade, aconselhar os irmãos muçulmanos e evidenciar a verdade que ela conheceu, e alertar sobre o mal que ela conheceu, chamá-los para a unicidade de Allah e alertá-los sobre a idolatria, chamá-los para seguir a Sunnah e alertá-los sobre a inovação, convocá-los para a obrigação de Allah e alertá-los sobre a falta quanto a essas obrigações, divulgar para eles as coisas boas e alertá-los sobre todas as coisas ruins,
Disse Allah, louvado seja, e os crentes e as crentes, uns são aliados dos outros, ordenam o bem e proíbem o mal, praticam a oração e pagam o zakat, e obedecem a Allah e a seu mensageiro. Estes são aqueles que Allah terá misericórdia deles. Desta forma, Allah caracteriza o povo da fé, que eles ordenam o bem e proíbem o mal. Depois Allah promete que terá misericórdia com eles. E peço a Allah que tenha misericórdia de todos nós. O quarto e último tópico é a paciência. A paciência é requerida e ela significa ter autocontrole para obedecer a Allah e ter autocontrole quanto à desobediência a Allah. Sim, meu caro irmão, a paciência é requerida para adquirir conhecimento e para praticá-la, e é requerida para divulgar para Allah, como disse Allah glorificado e exaltado seja, e ordene o bem e proíba o mal, e tenha paciência sobre o que ocorrer contigo. A pessoa deve ter paciência por Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não há nenhuma graça concedida a alguém maior do que a paciência. E Allah fala sobre os pacientes no Alcorão Sagrado. Disse Allah: certamente os pacientes ganharão suas recompensas de forma irrestrita. Peço a Allah que nos una sempre pela obediência a Ele, e que nos una na outra vida no paraíso, e que nos salve do inferno. Ó Allah, peço a Ti pelos seus mais belos nomes e seus atributos superiores, que melhore nossos corações, e melhore nossos lares, e melhore nossos países, e una os muçulmanos pela bondade e pela temência, e espalhe a segurança no coração dos crentes. Ó Allah, melhore nossa situação, e abaixe o preço das coisas, e faça com que retornemos a você da melhor forma. Ó Allah, nos oriente, nos dê saúde e faça com que terminemos nossas vidas com a melhor das ações, e que a paz, os louvores e a bênção de Allah esteja com o servo e mensageiro Muhammad, com sua família e seus companheiros.